Olá pessoal, Ricardo Maroc aqui mais uma vez. Nessa aula a gente vai dar seguimento à nossa Quitanda Online, área administrativa, criando o formulário de inclusão de clientes. Só uma observação aqui legal é que aqui foi usado o display for. Display for para string comum, data de nascimento é isso aqui. Agora para e-mail, olha só, ele mostra como um link, se você clicar, ele abre o teu aplicativo de envio de e-mail. Então é possível criar templates para diferentes tipos de dados. O alterar ainda não está pronto e o novo cliente nós vamos fazer agora. O excluir ainda não está funcionando porque falta colocar o script de confirmação. Voltando aqui ao Visual Studio, nós vamos criar uma nova página. Add Razor Page. Incluir. Poderia se chamar inserir também. Deixa eu incluir mesmo. Generate Page Model. Não vou precisar de colocar aqui Use Layout Page, porque eu tenho um View Start nessa página que já diz qual é a página de layout de todas as páginas que estão aqui dentro. Dou um Add. E vamos ao código primeiro da minha página, primeiro do meu modelo, né? Aqui, lembrando, sempre que eu tenho uma página que manipula dados, eu tenho que ter aqui uma conexão com o construtor, pegando por injeção de dependência. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra página. Private application db context, resolver isso aqui. Vou chamar de underline context. Não lembro se eu clico como propriedade ou como atributo. Deixa eu ver aqui. É atributo. Ok. Agora eu vou criar o construtor. E no construtor eu vou receber um application db context. Poderia ter qualquer nome esse parâmetro, mas eu coloco context para poder... poder saber que é esse contexto aqui. Agora no onGet aqui eu também vou fazer a transformação para que esse método seja assíncrono. Na verdade, no onGet aqui do incluir, não me lembro de ter algum código aqui, eu acredito que não precise, porque quando eu abro a página de inclusão, eu não preciso de trazer dados de lugar nenhum. Então não faz sentido eu torná-lo assíncrono. Eu vou simplesmente aqui colocar um iActionResult e ele vai retornar só a página em si. Quando houver uma requisição, ele retorna a página de inclusão. Bem, antes de fazer aqui o método que vai interceptar, ou interpretar, ou processar o post do formulário que nós vamos criar, eu vou criar o design do formulário e fazer todo o form, e depois a gente programa aqui o método. E vou fazer mais uma coisa aqui, que é uma propriedade do tipo cliente chamada cliente. E vou dizer que essa propriedade ela deve ser vinculada bind property vinculada aos campos do formulário dessa página. Os campos do formulário da página que esse código aqui está relacionado. Nós vamos construir agora. Posso tirar esse trecho e todo esse código aqui também pode sair. Eu vou colocar aqui arroba. Tem que ter o viewData, né? viewData título. Recebe inclusão de cliente. Opa. Inclusão de cliente. E só isso. Agora, vou fazer aqui um main da classe container, classe Bootstrap Container,
com margem no topo. Esse margem 3 ele dá uma margem ali de tamanho definido lá no Bootstrap. E aqui dentro eu vou ter uma div. Essa div é da classe row. Isso é tudo classe do Bootstrap. Justify content center. Content center. Agora eu vou copiar o trecho de código que representa... Melhor, antes de eu copiar, vou botar aqui o título. h1 arroba viewData. O título que eu salvei ali em cima. Aqui eu vou botar um hr e aqui um form. Não preciso informar a ação. Quando eu não informo a ação, significa que a ação vai ser a própria página. O método é post mesmo, que vai fazer um post. Vou botar aqui uma classe Bootstrap, para ter uma margem de topo de 3 unidades. Não sei que unidade é essa, mas ele dá uma margem no topo. E agora sim, vem os campos em si. Vou copiar aqui, vou colar os campos. Então, olha o que nós temos aqui. Eu tenho várias divs do tipo form group. Cada div form group representa um campo do formulário. Cada campo do formulário tem um label, um input e um spam para conter mensagem de validação. Quaisquer mensagens de validação aparecerão logo abaixo do nome do campo, abaixo do campo em si. Então, esse label aqui, ó, ele é para a propriedade nome do meu objeto cliente desse modelo. Objeto cliente desse modelo. Aqui tem uma classe Bootstrap. E ele tem o campo em si. Aqui é o título, né? E aqui é o campo em si. O campo para esse tipo de propriedade, propriedade nome. Estou dizendo que ela vai ter aqui uma largura de 6 colunas, de um total de 12 colunas que eu posso ter. E aqui uma validação para o campo nome, da classe TextDanger, que mostra um texto vermelho. Isso aqui é repetido para a propriedade CPF, data nascimento e e-mail. Ok, aqui eu só tenho os campos do formulário. Se eu renderizar ele aqui, ele apontou para o listar porque não estava carregado. Peraí. Vamos novamente aqui em clientes. Agora o novo cliente está em incluir. Está aqui, ó. Olha como ele apareceu. Todo sem formatação adequada. A gente vai ter que acertar isso aí. Mas já apareceram os campos ali, né? Vamos ver aqui onde que está o problema. Aqui em MT. Tá certo. Faltou aqui uma div. Div class igual colsm12. Uma div para dizer que esse trecho de código vai ocupar 12 colunas de largura. Pronto. Está aqui minha div. Ela fecha depois do fechamento do formulário. Vamos ver agora como ficou aqui o formulário. Agora sim. Está faltando colocar agora os botões. Vamos lá. Vou dar um Enter aqui. Ctrl V. Esse aqui também é um form group, só que em vez de campos ele vai conter botões. Eu alinhei o texto à esquerda. Nem precisaria disso aqui. Aí aqui eu tenho um link que volta para a listagem, que é o botão cancelar. Ele vai ter aspecto de botão, mas na verdade é um link que volta para a listagem. Método listar de cliente CRUD. E aqui eu tenho um botão do tipo submit para fazer o salvamento. Então é esse botão que vai submeter esse formulário lá para o servidor. Quando ele chega no servidor, ele tem que ser processado por um método, que é o método que nós vamos programar agora. Vamos lá. Public async para ser assíncrono. Task iAction. Opa. iAction result on post.
async. Só o fato de você colocar o nome desse método aqui de onPostAsync significa que ele vai interceptar um post genérico de formulário. Um post que não veio um nome de verbo. Como nós tínhamos feito lá no delete, é um post delete async. Como eu não informei o nome de verbo, é um post async simplesmente. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Quando ele fizer o post desse formulário, eu vou fazer var cliente recebe new cliente. Crio aqui um novo objeto cliente. Agora eu vou validar os dados que vieram no formulário. Mas onde estão os dados que foram preenchidos no formulário? Automaticamente eles já estão aqui, ó, por conta da anotação bind property. E isso faz o vínculo daquele formulário com esse objeto. Mas como ele faz isso? Porque aqui tem os nomes dos campos. Então quando chega lá ele já faz automaticamente a conversão para o tipo de dado adequado e preenche os dados do objeto com os campos que estão no formulário. Antigamente a gente tinha que fazer isso aqui manualmente, mas agora ele tem essa automação. Vou fazer aqui então se, como é um método assíncrono, await try update model async. Um model do tipo cliente. E a atualização vai ser o seguinte. Ele vai tentar atualizar o objeto baseado no cliente, ou seja, vai se basear aqui no que veio na classe cliente, nas regras da classe cliente, nas regras que estão no meu modelo cliente. Ele vai tentar validar esse modelo mediante aquelas regras. Se tudo der certo, a validação, ele vai guardar o que veio nessa variável cliente que eu criei aqui em cima. Aqui eu posso passar um nome qualquer, vou chamar de cliente. E agora eu passo uma expressão lambda que vai dizer quais propriedades eu quero validar. Por que eu faço isso? Porque nem sempre durante um cadastro você quer validar todas as propriedades do objeto, porque às vezes ele não cadastra tudo via formulário. Às vezes tem algumas coisas que são automáticas, que não são cadastradas lá no formulário web. Então vou fazer o seguinte aqui, ó, obj.nome, vírgula, obj tal que, data nascimento, obj, aqui eu poderia colocar qualquer nome, né? Poderia botar O, para ficar mais fácil. Caramba, O, tal que, O ponto, e-mail, O, CPF. Fechei aqui. Então, se essa validação aqui for verdadeira, se ele conseguir fazer essa validação das propriedades e guardar os valores nesse objeto, significa que os dados que o usuário preencheu passaram pelo crivo de validação que está definido aqui no modelo cliente. Max length 100, campos requeridos e por aí vai. Max length 11, expressão regular e por aí vai. Isso aqui mostra que a validação de dados do formulário não é feita só lá no navegador. É feita lá também, então passa por duas etapas. Porque imagina o seguinte, se o cara desabilita o JavaScript lá no navegador, aquelas validações locais lá não vão funcionar. Aí quando chega aqui no servidor, você tem que validar novamente o objeto que chegou. E se tudo deu certo, você vai fazer o seu contexto, que é o seu banco de dados, clientes, add o cliente que você acabou de validar ali, preencher. Agora eu vou dar um await, context.savechanges async, para salvar as alterações, e por fim eu redireciono ele, redirect to page, qual página que eu vou mandar ele? Para a listagem, listar. Se algo der errado, eu retorno à própria página.
Como assim se algo der errado? Se essa validação aqui não passar, aí ele vai voltar para a página, já renderizando novamente a página com as propriedades que deram problemas de validação. E aí já vai mostrar as mensagens do que deu errado. Então o mecanismo em si é bastante robusto. Shift Ctrl B para compilar, para ver se está tudo certo na compilação. E agora eu acho que a gente já consegue testar a inserção. Vamos lá. Deixa eu recarregar aqui a página. Novo cliente. Já tenho aqui alguns dados que eu já preenchi. Qualquer data de nascimento. Vamos mandar salvar para ver. Tá aí, ó. Já está salvando. A alteração ainda não está funcionando. Agora nós vamos fazer funcionar o excluir com a confirmação. Voltando no Visual Studio, vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu Shared. Tem aqui, ó, Validation Scripts Partial. Eu vou criar aqui uma outra, só que não vai ser uma página, vai ser uma view parcial, sem template, que eu vou chamar de underline Custom Confirmation. Custom Confirme. Pronto, Custom Confirme. Não tem nada disso. Vou colar aqui o código que eu já fiz. Esse código é o seguinte. Aqui está meu plugin jQuery Confirm, que eu falei lá no início da aula, dessa semana. O jQuery Confirm. Basta você adicionar aqui o CSS dele e aqui o JavaScript dele. E agora eu posso fazer uso das funções. Criei uma função JavaScript aqui para confirmar a exclusão. E aqui, ó, eu estou dizendo que essa função, ao ser chamada, vai executar esse confirme aqui, que é um método da biblioteca, com esse título, com essa mensagem, com esses botões, cancel e confirme. O texto do cancel é não, da classe Bootstrap btn primary. E quando o não for clicado, ele vai executar essa ação, vai mostrar um alerta, exclusão cancelada. Agora, quando o confirme for clicado, o confirme aqui é um sim, da classe btn danger, porque é para aparecer vermelho, né? Para ele confirmar a exclusão. A ação vai ser o elemento que foi clicado. Isso aqui é o elemento que foi clicado. Ponto, o formulário ao qual ele pertence. Ponto, submit. Vamos entender esse código, ó. O elemento HTML que foi clicado. Ponto, o formulário ao qual ele pertence. Ponto, submit. É uma função JavaScript que submete esse formulário. Quem é esse formulário? Neste caso aqui. Cadê a exclusão? Tá aqui, ó. Olha o que acontece no onClick. Eu chamo a função confirmar a exclusão e olha quem é o elemento. O elemento é this. This é o botão em si. Então, EL lá vai entrar como se fosse esse botão. EL.form é esse formulário. Esse form.submit vai submeter esse formulário aqui para a página listar, porém com o handler delete. É por isso que ela vai acionar o método aqui, ó, onPostDelete, passando o ID. Aqui, passando o ID. Bem, e para finalizar, a gente tem que chamar agora aquele script aqui embaixo, mandar renderizar aquele script aqui. Então eu venho aqui e falo que a seção scripts da minha página template vai renderizar o meu custom confirme. O que acontece nesse momento? Ele vai fazer o seguinte, ó, vamos na página de template. Essa página aqui, ela não deveria ter. Será que eu consigo apagar isso aqui? Bem, não tem problema. Aqui embaixo eu não tenho a seção scripts. Vamos observar uma coisa aqui na página layout, que é o padrão do template do Visual Studio. Ó.
que no final ele tem uma render section scripts required false. Ou seja, nessa posição aqui, eu tenho que copiar essas bibliotecas também. Então, nessa posição, ele vai renderizar a seção scripts se existir na página filha. Então vamos lá. Cadê o template? Tá aqui. Logo abaixo do footer aqui, ó, eu vou incluir as bibliotecas jQuery, o JavaScript do Bootstrap. E esse JavaScript aqui é o JavaScript do site que nem existe. Eu vou até tirar isso daqui. E caso ele tenha a seção scripts, ele renderiza. Agora nós vamos ver o que vai ser renderizado nessa seção scripts. Na verdade vai ser esse conteúdo aqui, ó. Mas vamos confirmar na prática. Recarregou, vamos ver o código-fonte dessa página. Então tá aqui, ó. Ele colocou os scripts da página do template e aqui ele renderizou aquela seção script com o template underline custom confirm. Então isso aqui é o conteúdo do template underline custom confirm. É por isso que essa minha página aqui agora consegue acessar essa função confirmar exclusão, porque ela está renderizada no HTML. Vamos ver se o excluir vai fazer uso dela. Tá aí, ó. Deseja realmente excluir, vamos ver se vai confirmar. Opa! Deu um erro aqui, linha 16. Tá, vamos ver que erro é esse aqui. Ao tentar excluir. Render delete, id igual a 2. Listar, id igual a 2, render delete. Bem, então só confirmando aqui. A exclusão aconteceu, só que quando ele foi redirecionar para a página listar, eu estava redirecionando usando o page simplesmente, aqui estava só page. Aí ele não executava essa obtenção da lista de clientes. Para ele executar isso aqui novamente, eu tenho que dar um redirect to page listar. Então agora se nós formos lá, cadastrar aqui um novo cliente. Vamos lá, salvar, vamos excluir agora. Tá aí, agora está funcionando direitinho. Bem, nessa aula a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer a alteração. Até lá!